Em 2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras a partir das 20 horas nos canais do Protagonismo Cidadão. Seja muito bem-vindo. Essa semana, no painel de governança local, nós vamos falar sobre ensino tecnológico e as perspectivas para o desenvolvimento. Como o ensino tecnológico pode colaborar com o nosso desenvolvimento social e econômico. E agora, vamos apresentar os convidados do programa desta semana, mais uma vez, com a Lucilena Cordeiro. Boa noite a todos os nossos web espectadores que semanalmente nos prestigiam. Hoje trazemos 2 pessoas especiais para enriquecer esse tema. Como comentarista, trouxemos Alexandre Machado, advogado, especialista na área de petróleo e gás, professor da FATEC, da nossa Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista, dentre outros predicados e competências na área. Muito grata, Alexandre, pela sua presença. Obrigado Sérgio, obrigado aos integrantes da mesa. É uma honra estar aqui com vocês novamente, poder colaborar com esse debate. O nosso convidado especial é o professor doutor Jorge Monteiro. Doutor em Engenharia da Produção, mestre em Gestão de Negócios, vice-presidente cultural da Ordem dos Economistas do Brasil e um currículo extenso em todas as áreas da educação profissional, técnica e tecnológica. Bem-vindo, professor doutor Jorge Monteiro. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com você, Lúcia, com meu amigo, professor Alexandre Machado, meu companheiro aí de lutas, e estar aqui sempre com a gentileza do França, a atenção dele aos problemas regionais. Professor, a honra e a satisfação é sempre nossa, né? Estar com vocês dois aqui, são 2 amigos e pessoas incríveis. Eu quero até abrir já, fazendo uma pergunta, acho que pode ilustrar bastante o nosso tema, é por que o ensino tecnológico, na perspectiva do desenvolvimento econômico e social, é tão importante para uma região como a nossa? Veja bem, o ensino técnico e o ensino tecnológico, historicamente, nunca foram bem tratados no Brasil. E eles sempre deram um retorno extraordinário para a economia em geração de renda, geração de salários, sempre dando uma formação adequada para todos os brasileiros. Nós não podemos esquecer que, ao tempo do Getúlio, ele escreveu lá que o ensino técnico era reservado às camadas mais pobres da população. Já havia uma discriminação com o ensino técnico àquela época. E é curioso que é uma discriminação que não existia no resto do mundo. Se nós formos olhar, por exemplo, um dos países que se destacam muito no ensino tecnológico hoje, o Reino Unido, né? O Reino Unido tem 65% dos seus alunos de nível superior cursando os cursos tecnológicos. Para ter uma ideia, o Brasil tem 8%. Olha o que nós temos que percorrer. E, curiosamente, se você analisar ao longo dos séculos, você vai ver que esse percentual altíssimo de alunos no Reino Unido, só para dizer um dos países da Europa, não é diferente na Alemanha, não é diferente na França. Se você for perceber ao longo dos tempos, isso sempre se manteve. O que me deixa bastante curioso é quando nós analisamos que o Reino Unido, os ingleses dominaram o mundo, nos ensinaram nos bancos escolares que o sol nunca se punha
no Império Britânico, porque tão grandes eram as áreas, sempre tinha algum lugar que o sol estava a pino, né? Sempre, inclusive naquele período colonial importante para Portugal, para o Brasil, eles mantiveram esse elevado índice de alunos no ensino tecnológico. E nós no Brasil só temos 8%. O estado de São Paulo, que é podemos aqui chamar de um país desenvolvido, tem 13%. Então há muito ainda que se fazer. Apesar de constatada essa relevância do ensino, há muito o que fazer. E coisas assim que absolutamente não se justificam. Se nós formos olhar, por exemplo, o Chile tem 28% dos alunos no ensino tecnológico, quando nós temos 8%. Olha, a Colômbia tem 32%. Como é que pode esses países que estão aí atrasados em nível de produção, etc., até conhecimento tecnológico, estarem com esses índices tão altos de alunos na área? O que há necessidade mesmo é uma conscientização disso, de expandir o ensino tecnológico. Ele tem que ser expandido. Essa vai ser a grande resposta para esse país sair dessa situação incômoda em que nós nos colocamos. Vai ser a maneira de nós resolvermos essa questão. Eu tenho um exemplo concreto na minha vida pessoal. A minha ex-mulher, mas os meus filhos, ela vem de uma família bastante humilde, e todas as condições para não dar certo na vida, né? Até porque ela foi criada pela avó, morava num bairro bastante carente, o estereótipo falado no Brasil, mulher negra, todos esses problemas que a gente já está acostumado a ouvir. E ela fez o ensino tecnológico, o ensino técnico, lá no 1º de Maio, no Guarujá, como aquela escola era referência na região. Ela fez o técnico em Química. Graças a esse curso, e na geração dela, tenho vários outros amigos do Guarujá que fizeram o mesmo curso, técnico em Química. Com esse curso ela conseguiu um estágio numa empresa aqui em Santos, daqui a pouco eu lembro qual é o nome, e dessa empresa ela fez o bacharel em Química e fez a carreira dela como bacharel em Química, trabalha no setor agrícola aqui numa empresa ligada ao Porto de Santos, e praticamente é uma pessoa independente desde essa época, né? Nunca dependeu de mim, nem de ninguém. Então, assim, eu acho que o exemplo dela é um exemplo bastante simbólico do quanto essa área da educação responde à pergunta que a gente fez no começo do programa, né? Enfim, sem querer responder pelos entrevistados aqui. Por que você acha, Alexandre, que a gente resiste tanto a fazer esse tipo de investimento, considerando até que eu, como um leigo dessa área, consigo enxergar com tanta clareza a importância disso? Perfeito, é a falta de conhecimento. O ensino técnico é o ensino de pronto emprego, que a gente fala, né? Eu vou buscar no mercado a necessidade do mercado e vou formar o indivíduo para atender o mercado de forma direta. Então, enquanto o indivíduo está 4, 5 anos na universidade se preparando, se graduando, e depois muitas vezes indo ao estágio, os nossos alunos normalmente no 3º ciclo, ou seja, 1 ano e meio de estudo, ele já está inserido como estagiário e muito provavelmente no final do curso ele já está empregado. O meu caçula, meu caçula está na FATEC, né? Fazendo administração. Ele falou para mim, olha, acho que no 2º semestre ele vai estar empregado. Ele já está trabalhando. Não fez nem o 1º semestre, já está trabalhando numa clínica aqui em Santos. Sim, a qualidade técnica dos nossos alunos são muito, muito boa. Muito, muito boa. E outra, quem vai buscar o ensino tecnológico, ele tem um diferencial, ele quer estudar. Então, dificilmente você tem um aluno resistente a aprender. Pelo contrário, ele não está ali por obrigação, ele quer melhorar de vida. Normalmente a gente atende a um grupo populacional que tem extrema necessidade de ter algo gratuito para poder estar desenvolvendo, gratuito entre aspas, né? Como o professor sempre fala, nós bancamos esse estudo com os nossos impostos, então ele tem que ser
melhor aproveitado cada vez mais. E esse desconhecimento, muitas vezes, fazem com que ele fique limitado, ou que não se busque tanto. A gente tem que fazer uma grande propaganda para poder atingir o objetivo. Impressiona muito a reputação da FATEC, né? A FATEC tem uma reputação muito boa, acho que isso ajuda muito a esse processo de empregabilidade dos alunos. Aliás, nós estamos em várias empresas, principalmente em ambiente portuário, onde nós temos muitos estagiários de excelência que são oriundos de FATEC. Fantásticos, né? Nós estamos aqui com alguns espectadores perguntando qual é a diferença entre ensino técnico e ensino que nós começamos tecnológico como perspectiva, né? Vocês já trouxeram alguns exemplos. O técnico é aquele que desenvolve habilidades para o rápido exercício da profissão. É o químico, é o mecânico, é o elétrico, o eletricista, é o técnico. Já o tecnológico, ele se vale do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que hoje, né, sem elas nenhum de nós sobreviveremos. Não sei se atendemos, vocês podem, por favor, enriquecer, porque tem gente perguntando a diferença entre técnico e tecnológico. Simplificando, o ensino técnico é de nível médio, né? E o tecnológico é o curso de nível superior, de 3 anos de duração. Então, nível de aprofundamento maior. Bem maior. Bem maior. Bem e maior. hoje extremamente necessário. Extremamente necessário. Os alunos têm acesso a novos sistemas, a novos softwares. Então, eles aplicam essa tecnologia tecnicamente ou teoricamente em atividades que eram apenas administrativas, por exemplo, para poder ganhar e ter rendimento. Então, acho que talvez seja também um ponto forte. Parece que o professor Jorge trouxe alguns slides. Produção, se tiver no ponto, eu acho que seria interessante colocar esses slides, que eu tenho algumas coisas que eu gostaria até de questionar com base nessas informações. Está no ponto aí, produção? O que o senhor trouxe para nós aí, professor? Alguns slides falando da participação da educação tecnológica no ensino superior brasileiro, né? Que ela é muito pequena, ela é irrisória diante das licenciaturas, dos bacharelados, né? Esse ainda é um país de ensino bacharelesco mesmo, né? Os números mostram isso com muita realidade. E outra coisa importante é dizer da participação da iniciativa privada. Aqui é um dado bastante importante. Aqui no estado de São Paulo, você vê que quase todos os alunos do ensino tecnológico estão na iniciativa privada. A necessidade de que nós tenhamos um olhar cuidadoso para a iniciativa privada, porque ela é a grande responsável pelo ensino tecnológico. O que o setor público está fazendo, e faz muito, mas ainda é muito pouco. Nós temos tido, e o Alexandre aqui é testemunha, uma política de expansão da FATEC. A FATEC de Santos, FATEC Rubens Lara, é de longe a FATEC que mais se desenvolveu nesses últimos anos. Foi a única FATEC que inclusive cresceu na pandemia. Criamos 2 cursos de ciências de dados e gestão de recursos humanos. Corajosamente fizemos isso quando todos estavam fechados, com aulas remotas, aulas em casa, criamos mais 2 cursos. E estamos em via de criar outros cursos, né? Já temos 3 cursos aí aprovados em nossa congregação para análise do Centro Paula Souza, e isso efetivamente vai depender da ampliação do nosso espaço físico. Mas com esse espaço físico, nós vamos, em breve tempo, nos tornar a maior FATEC do estado de São Paulo. Exatamente porque, primeiro, nós acreditamos que precisamos mudar esses números. Vejam, a rede estadual só tem 75 mil alunos. Isso é muito pouco para um estado de 46 milhões de habitantes como é São Paulo, e um estado importante. Nós temos FATEC limítrofes que temos alunos de outros estados da federação, né? E a rede pública, a diferença aí entre os 83 mil da rede pública e a rede estadual, você vai ter aí o Instituto Federal de Educação Tecnológica e também as redes municipais que mantêm ensino tecnológico. Os números são muito pequenos. Está pronto o outro slide aí, produção? Aqui, dos estudantes no ensino profissionalizante, né?
Aqui nós vamos vendo a participação do Reino Unido, que falei, de 65%, e naquele cantinho lá está o Brasil com 8%. É algo absolutamente inaceitável, né? E se nós pensarmos que isso tudo é mantido com o imposto da população, é questão de direcionar um pouco mais esse tipo de imposto, no nosso caso o ICMS, para um atendimento maior. O Sistema S, de certa forma, não contribui, não poderia contribuir para diminuir esse déficit, porque boa parte do Sistema S são cursos pagos, né? E tem uma parcela que são os gratuitos, mas eles não entram nessa conta. Eles entram, eles estão naquela diferença lá do estadual. Você vê que os números ainda são muito pequenos, né? Ainda assim. O Sistema S é importantíssimo, eu tenho um respeito enorme pelo trabalho. Eu fui coordenador do Estado e, como coordenador, eu presidi durante 5 anos um convênio da Secretaria da Educação de São Paulo, que eu representava, e o Senai. Criamos as UTOS, o pessoal do Senai vai lembrar das UTOS, Unidades Técnicas Operacionais, que aproveitamos na redistribuição da rede física, que tivemos muitas escolas estaduais ociosas, sobrando. Em muitas cidades, o centro da cidade foi abandonado. Naquela época, anos 60, 70, criaram muitos conjuntos habitacionais. Nós precisávamos construir escolas nos conjuntos habitacionais e tínhamos escolas vazias no centro da cidade ou nos bairros próximos, né? E o Senai precisava dessas escolas da Secretaria de Educação. E nós cedemos essas escolas para o Senai. Eu tenho convidado muitas vezes aí a várias escolas Senai do interior do estado, claro que está fazendo 20 anos, 30 anos, 40 anos, etc. E, na verdade, elas começaram em escolas estaduais. Eles me convidam porque eles sabem que fui eu que estava ali naquele cargo e que tinha autoridade para ceder essas escolas. A mesma coisa fizemos com a rede do Senac. Essa fantástica redistribuição da rede física que foi feita em tempos idos... Professor, pode colocar outro slide aí, que aí enquanto permitiu isso. Aqui não podemos deixar de fazer referência ao Centro Paula Souza. Note que coisa interessante, apesar de nós termos apenas 8% e muito menos do que países da América do Sul, né, sem computar os da Europa, nós temos o maior centro de educação tecnológica da América Latina, que é o Centro Paula Souza, né? Isso é realmente notável. Isso é uma ideia que teve lá atrás, em 1969, o Abel Sodré, né, ex-governador de São Paulo, que tinha uma visão fantástica sobre o ensino tecnológico. Ele visualizou todo esse ensino que nós temos até hoje. O Sodré não era um educador, o Sodré era um advogado formado no Largo São Francisco, era um cafeicultor, vinha de família de cafeicultores, e ele tinha uma visão tão clara disso. Era um homem que tinha muito dinheiro, muito poder, e mesmo antes de ter essas viagens com os cargos que teve, foi deputado, presidente da Assembleia Legislativa, etc. Ele, na verdade, muitas vezes do seu próprio bolso visitou a França, visitou os Estados Unidos, e ele imaginou isso tudo. Olha o que nós temos hoje aqui, 363 municípios atendidos, né? Mas o Sodré que teve essa visão. Quando as ideias dele chegaram ao Conselho Estadual de Educação, os conselheiros, pessoal habilitado na área da educação, ficou estarrecido de ver que não tinha muito que mexer naquilo, porque ele mesmo, leigo no assunto, tinha estruturado de uma maneira tão importante isso, que esse trabalho dele floriu, né? Muita gente esquece do Sodré, por isso que eu estou fazendo uma referência aqui. Sodré já é falecido, já faz muito tempo aí, estamos em ano eleitoral aqui. Aqui, a renda familiar dos alunos da FATEC e da ETEC, né? E eu tenho até uma última pesquisa mais referente, para vocês perceberem o seguinte: nós disputamos com a USP, a Unicamp, a Unesp, com a Faculdade de Medicina de Marília, a Faculdade de Medicina de Rio Preto, o mesmo recurso, o ICMS. Isso é importante, uma hora saber quem é que paga a conta, qual é a origem disso tudo. Isso talvez merecesse uma conversa à parte. Mas quem atende os alunos mais carentes é exatamente o Centro Paula Souza.
Eu tenho a última pesquisa desse último vestibular que mostra que 91,89%, quer dizer, 92% arredondando, dos alunos vem de família de 1 a 3 salários mínimos. Veja, renda familiar, 1 a 3 salários mínimos. Então, se nós combinarmos essa informação com a nossa alta empregabilidade, você vai ver que nós fazemos uma revolução na vida desse aluno. Sim. E na vida da família dele. Né? E muitas vezes deixa de abrir uma vaga para esse aluno e está bancando a vaga para um filho do bacana que poderia estar pagando essa faculdade. Né? Isso é uma questão bastante controvertida aí. Mas está cheio de bacana que está usando a maior parte desse ICMS aí. Sim, exatamente. Isso é verdade. E, nesse sentido, sim. Então, se nós ampliarmos a participação, nós vamos fazer um grande canal de ascensão social aí. Né? Temos todos os números para mostrar isso. Né? Sim. Tem mais alguma, produção? Aqui, com relação à empregabilidade, né? Que é bastante importante, e nisso nós estamos fazendo um trabalho que eu quero até que você aí, Lúcia, acompanhe e veja. Já vamos começar agora no dia 22 de maio, um trabalho importantíssimo sobre o egresso. Né? O egresso é o grande capital da FATEC, né? É o grande recurso que nós temos, é o aluno. É ele quem mostra no mercado, quem dá toda a condição da FATEC ter esse prestígio que tem. E nós agora vamos ter uma plataforma, vamos ter uma maneira de saber, e todos saberem, toda a população que tiver acesso vai ver lá, exatamente onde é que está esse aluno, onde é que ele está colocado, qual é a real empregabilidade. Então aqui a gente vê, na nossa FATEC é superior a 90%, 89% é a média. Né? Mas, de novo, a renda baixa de origem, a altíssima empregabilidade, faz com que a renda familiar se altere significativamente. Isso já justificaria qualquer esforço de investimento. Sim. Não é verdade. Eu falei agora há pouco, o prestígio da FATEC faz com que as empresas disputem os alunos mesmo, né? Então, eu falei que o Alexandre falou para mim, não, o teu filho vai estar empregado no segundo semestre, já estava no primeiro. Tudo bem que é um estágio, mas você vê que é muito rápido, as empresas têm essa disposição. O que muita gente não tem conhecimento é que nós formamos o que o mercado solicita. Então, a cada 2, 3 anos aproximadamente, a gente revê o nosso currículo, conversando com o setor e o setor nos conta o que vocês estão precisando. Vamos fazer os ajustes necessários e vamos formar o aluno especificamente para atender o setor. Então, não se perde muito tempo e se melhora a qualidade técnica do aluno. Precisamos de gente no comércio exterior, melhorar um pouco a formação dele em termos de importação e exportação, novas tecnologias. A gente dá uma ênfase nisso. Eu ministro uma matéria que é terminais offshore. Na última revisão agora, a gente observou que a logística offshore, devido à expansão do pré-sal aqui para a região, tem o potencial de se desenvolver. Já atualizamos a matéria e estamos aprofundando mais nas questões de logística. Então, esse talvez seja o grande diferencial da FATEC em relação a outras instituições, que é a atualização constante juntamente com o mercado. Está ouvindo o mercado, né? Sim. Uma das perguntas que eu estava aqui pensando era exatamente como a FATEC já contribui, como pode ainda vir a contribuir mais, com as vocações regionais. Hoje nós falamos, além do porto, o setor de turismo, que nós estamos batalhando aqui, turismo Sim. patrimonial, cultural, etc. Como que nós podemos fazer ainda para que essas vocações sejam incrementadas? Porque o desconhecimento, muitos, eu quero fazer algo na área de turismo. Onde eu busco? A FATEC pode ser uma das vertentes. Eu só vou responder que é um caso que eu tenho muita pressão para a criação de um curso de turismo. Mas acontece que é um belíssimo curso de turismo no ensino tecnológico aqui em Cubatão, no Instituto Federal de Educação Tecnológica. Então nós acreditamos que Cubatão preenche essa necessidade da região e também não queremos competir com nenhuma das instituições. Nós queremos levar os nossos esforços para as áreas que não estão atendidas, né, Alexandre? E no caso, por exemplo, nós já temos lá
tudo preparado, por exemplo, para a logística aeroportuária, a hora que tivemos os aeroportos aí. Não lançamos os cursos porque ainda não temos os empregos, na verdade, né? Mas já temos projetos prontos para a parte de jogos digitais, games, que é uma demanda muito grande na cidade, né? Uma pressão dos empresários, inclusive, né? E também banco de dados, né? Há uma série de cursos aqui que a comunidade de Santos deseja e nós ainda não atendemos. Mas vamos atender, na hora oportuna nós vamos atender. Mas como disse o professor Alexandre, nós precisamos ter essa demanda bem clara, bem definida, para que o curso se justifique, né? Mas no caso de turismo nós temos esse incubatão. Funciona muito bem, faz um belo trabalho, e eu não vejo por que criar um curso aqui, que se já tem um Instituto Federal de Educação Tecnológica lá atendendo. Nesse aspecto da nova configuração ou da configuração das leis, diretrizes e bases educacionais, nós tivemos aí o ano passado essa nova formatação aprovada, inclusive no que tange aos cursos técnicos e os cursos tecnológicos. Como é que o cenário ficou depois da sanção dessa nova lei? Como é que o senhor está enxergando essa nova realidade? Na verdade, a ideia maior é dar, mesmo para o aluno que não vai para o ensino técnico, uma visão profissional, dar alguma iniciação, alguma visualização para ele da questão do mundo do trabalho, né? É o que se procura colocar, exatamente com o intuito de despertar nele o interesse, como ela estava falando, a vocação aqui, como é que podemos fazer com que tenhamos alunos vocacionados para essas áreas. Mas a ideia é reunir. A pena é que nós tínhamos um leque muito grande e já tivemos a reforma da reforma, em que o leque já ficou bastante menor, né? E o que a gente precisaria ter feito para que, de uma certa forma, a lei pudesse ter mais eficácia? O que faltou para que essa lei tenha maior eficácia, ou se é que está faltando alguma coisa para ela ter uma aplicação? A gente sabe que no projeto tem aqueles 4 pilares, né? O aluno precisa saber, ele precisa conhecer, precisa saber fazer, precisa ter ambiente, enfim, isso tudo está relacionado à aplicação prática daquilo que ele estudou, né? Esse é o sentido, é o nexo para quem acredita no ensino tecnológico ou até mesmo no ensino técnico. Como é que está o cenário em relação a isso? A gente tem ambiente favorável para desenvolver isso, ou tem algum gargalo aí que não está aparecendo? Veja... Ou é só investimento? Há uma questão importante, que é a origem dos recursos, né? Hoje nós temos o Fundeb, que cuida da educação até o ensino de 2º grau, o ensino médio, né? O Fundeb no governo passado foi totalmente institucionalizado. O Fundeb sempre teve vida curta. Ele ia até 31 de dezembro de algum ano e precisava ser revisto. Agora nós o temos de uma maneira estável. O Fundeb tem a virtude de ter recursos de várias origens, não apenas como nós temos aqui no estado de São Paulo, tudo sobre o ICMS. Então ali tem várias origens. E há aí muito recurso, né? Há muito recurso. Na verdade, o que nós estamos precisando fazer é uma racionalização desses recursos. Nós ficamos muito preocupados com um percentual. Por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com vários prefeitos. Há prefeitos, por exemplo, que ele é obrigado a usar 25% da arrecadação dele em educação. Ele tem uma rede tão pequena que ele já não sabe mais o que fazer, quantas vezes ele pintou o muro, quantas vezes ele já fez isso, porque se ele não utilizar o 25%, ele pode inclusive perder o mandato dele, né? O 25% para aquele município é muito, para outros é pouco. Nós precisamos começar a montar um arcabouço legal que contemple as diferenças que a gente tem nesse país, inclusive diferenças culturais. Há alguns municípios em algumas regiões do país que naturalmente o pessoal já investe em educação, acha que isso é importante. Outros já são mais reticentes, eles vão o que a legislação exige. Nós precisaríamos repensar o país realmente
e dizer, olha, nós vamos ter uma faixa de tanto a tanto, essa faixa vai ser assim, estado com tais e tais características, que levasse em consideração essas nossas diferenças. Nós somos um país muito diferente, muito. Né? Tenho visto que você tem circulado bastante aí pelo país. É um país bastante diferente. Também já estive em todos os estados, aí, territórios daquela época até, e sei que isso. Então nós precisamos de um novo arcabouço legal. Esse 25% retilíneo não funciona. Não funciona. Qual que seria a ideia? As questões de fiscalização também, né? Nós temos um problema sério, porque duas verbas que nunca faltam na prefeitura, desde que a documentação esteja correta, é saúde e educação. Então, muitas vezes, o dinheiro não é usado da forma que deveria ou direcionado. E muitas vezes nós não temos um tribunal de contas municipal, um tribunal de contas estadual. São poucos os estados ou municípios que tem um tribunal de contas que pode estar fazendo essa supervisão e tenha pessoal para supervisionar. Então, automaticamente, muitas vezes esse dinheiro é utilizado para outras coisas. E você só vai descobrir isso lá para frente, quando já é tarde demais. E aí acabam muitas vezes politizando a questão da educação, tomando partido, e o que era um trabalho sério já feito anteriormente por um determinado prefeito é totalmente desfeito por outro, por questões ideológicas muitas vezes, e começa-se tudo do zero. E quem sempre é o grande prejudicado é o aluno. Este é o problema, nós não temos continuidade no serviço educacional, salvo em algumas localidades onde já tem essa pré-estabilidade, como é no caso do estado de São Paulo. Então você tem até uma previsibilidade. Você pode ter problemas municipais pontuais, mas de uma forma geral você tem uma organização funcional. Se há uma fiscalização rígida, talvez em alguns municípios sim, em outros não. Mas o que a gente tem visto hoje é que você tem determinados municípios com uma aplicabilidade da lei da educação de forma séria, a verba é utilizada de forma séria, e em outras nem tanto. E aí ficam esses gaps, essas lacunas. Tem um slide aberto aí falando da Paula Belisa. Paula Belisa foi nossa aluna e foi presidente da Microsoft do Brasil, hoje é da Microsoft da América Latina. Né? Uma moça de muito talento. E que ano isso? E ela foi aqui nos anos 80. Primeira turma, né, eu acho. Foi a primeira e segunda turma, né? 86, 87. Ela esteve na FATEC. E é um exemplo notável. Nós temos vários exemplos. Né? E ela, aqui, por exemplo, o Marcelo, que é de Guaratinguetá, está no Google. Né? Nós temos o Carlos Eduardo Espínola aí, de Sorocaba, né? E na parte de robótica industrial. Então nós temos enormes talentos aí, pessoas que são referências no mundo inteiro, são referências na área da tecnologia, todos originários da SATEC. Ricardo Capra, graduado em Tecnologia e Processamento de Dados também, pela FATEC São Paulo. Exatamente. Cientista de dados. É a FATEC São Paulo, a primeira Palestra internacional. Algumas referências aí. Então, nessa linha, a gente pode acreditar que na possibilidade do Brasil, até vamos falar do estado de São Paulo, se tornar referência em alguma área da tecnologia em âmbito internacional. Eu vejo muita gente falar que isso é utopia, a gente está muito atrasado. Não. Enfim, qual a combinação de fatores? Qual seria a tempestade perfeita para a gente começar a enxergar isso com maior pujança? Olha, vou fazer um convite aqui a vocês aí. Mês de julho, venham a FATEC aqui, Senador Feijó 350. Nós temos um trabalho cursos que nós chamamos short term, curso de curta duração. São cursos de 2 semanas. Esses cursos estão na área de TI, por exemplo. Né? Nós temos, por exemplo, desenvolvimento de software na nuvem, né? Apps na nuvem. Nós temos gente da América do Norte, nós temos gente da Europa. Os cursos são dados em inglês. É um ambiente bastante interessante. Nós também selecionamos 10 alunos nossos para assistir esses cursos. Claro, alunos fluentes em inglês, o ambiente é todo em inglês. Né? E temos também alunos do interior, de outras FATECs,
que também nós selecionamos para participar desse curso. É extremamente interessante você ver o seguinte: o indivíduo vem do Canadá, ele vem dos Estados Unidos, por que ele vem aqui em Santos? Eu fico até pensando, na faixa de idade que ele tem, ele olha uma cidade maravilhosa com Santos, não é verdade? Com praia, com tudo isso. Vê que está do lado de uma das maiores metrópoles do mundo, São Paulo, que ele pode também conhecer. Isso deve ser um grande atrativo. Mas, na verdade, ele desconhece esses conteúdos, é por isso que ele está aqui. Ele está aqui para aprender. Eles saem aqui com um entusiasmo muito grande, nós temos todos esses depoimentos. Então, nós não estamos longe do que você está falando, não estamos. Nós temos conhecimento, nós temos talento. Nós temos, inclusive, registro de alunos, professores, né, que trabalham remotamente no exterior. Sim. E por que eles encontram esse mercado? Porque eles têm competência para isso. Eu queria falar desse slide, voltar um pouquinho para a questão do financiamento, porque ele está falando aqui do programa, é um programa do Ministério da Educação, isso é um programa federal, né? Juros por Educação, que condiciona a redução de juros da dívida dos estados ao investimento em ensino médio técnico. Isso aqui é algo que deve uma hora ser até um tema aí de um programa. Que é a dívida dos estados, né? Eu faço referência a isso, que isso é um programa atual do governo federal, e que me parece extraordinariamente inteligente. Ele, na verdade, o que ele faz? Os estados muito endividados, São Paulo, por exemplo, né? Aliás, reiterando o que já disse aqui nessa noite, nessa mesa, 90% do estoque da dívida está com São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul, né? É fácil, são 4 estados aí. O que você fizer aqui, você já tem 90% do problema resolvido, né? E o que é que eles estão acenando? Eles vão colocar taxas de juros de 2%, 2,5%, 3%, baixando bastante a taxa de juros, dando uma extraordinária condição para o Estado, e o Estado, essa sobra de dinheiro que o Estado tem, desde que o Estado aplique esse dinheiro na educação técnica e tecnológica. Você vê que o governo federal já percebeu o seguinte, que isso que você está deixando de arrecadar, essa renúncia fiscal que você faz nesse momento, você vai receber lá adiante. Porque esse indivíduo vai ter uma boa receita. Isso é uma ideia ou é um programa? Já é a proposta do programa, já é a proposta do governo. Mas eu quero dizer o seguinte, isso já foi aprovado pela equipe econômica, já está em execução ou ainda é uma sugestão? É assunto de discussão com os governos, que isso depende da anuência. Porque o Senado acabou de rejeitar agora, né, a desoneração, então, e aí o argumento para o Supremo ter dado a liminar é porque não tinha outra fonte de receita. Então, por isso que me chamou a atenção, porque eu falei, estão contando as moedas do governo federal, mas enfim. Então é uma ideia ainda, né, professor? Ainda não se... É uma ideia que está sendo conversada com os governadores. Agora a ideia é muito interessante e muito criativa. Muito. Tem que ver se passa lá no Ministério da Fazenda, né? Exatamente. Aí os secretários de Fazenda, isso vai depender do entendimento deles aí, né? De qualquer maneira, é uma oferta aparentemente generosa do governo, mas que nós sabemos que o dinheiro que ele renuncia aqui, ele vai receber lá adiante. Sem dúvida. Esse indivíduo vai ter mais renda, vai consumir mais, vai ter mais impostos a recolher e etc. Menos com saúde pública, com educação pública, muitas vezes, propiciando mais carente de atingir esses objetivos. Que eu falei aqui, muitas estariam hoje, talvez, dependendo de programa social, se não tivessem sido formados lá atrás, nas escolas técnicas que eu falei, né? Exatamente. O que a FATEC já vem consolidando para pensar nas demandas do futuro que é próximo? Não sei se eu me faço clara. Sim. Hoje se fala em internet das coisas, se fala em ChatGPT e uma série de coisas. O que nós já estamos fazendo nessa área para, ao contrário, quando aparecer a oportunidade, nossos alunos já estarem prontos para supri-los? Alexandre, não sei se você quer falar a respeito. Não, pode falar, depois eu completo. Esse futuro já é presente. Já é presente. Já cuidando da internet das coisas, nós já cuidamos da inteligência artificial. Metaverso. Né, da inteligência artificial e várias palestras que nossos professores têm feito, elas têm sido multiplicadas para outros ambientes.
na própria cidade, no próprio estado, no próprio âmbito do Centro Paulo Souza. Então, nesse ponto, nós estamos bem adiante. As demandas, anteciparmos, né? Estamos realmente nos antecipando a essas demandas todas. É importante que você saiba o seguinte, o Alexandre já tocou nesse assunto, só quero retomar rapidinho. Os nossos alunos são muito talentosos. Nós temos histórias aí de superação assim incríveis, né? Se vocês pensarem que o aluno às vezes vem de uma cidade, porque a nossa FATEC é regional, vem de uma cidade em que o ônibus gratuito da prefeitura sai às 4 horas da manhã, a que horas acorda um menino desse aí? Né? Então nós temos histórias de superação mesmo, de dificuldades, que às vezes você não imagina o que ele já fez durante o dia para chegar à noite para assistir aquilo lá. Então eles têm uma motivação bastante grande aí de progresso, de se desenvolver na vida e etc. A gente vê isso nas cerimônias de colação de grau, nas formaturas, em que você conversa com uma família, olha, esse é o primeiro da família que está se formando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós estamos agradecidos. Então nós ouvimos muitos depoimentos, há muitas histórias lindas de superação. E os nossos alunos se empenham mesmo, nós temos muito orgulho dos nossos alunos, muito. Eu falo que a FATEC é atípica, né? Por exemplo, na nossa área, que é Porto, tudo que vocês imaginarem de avançado que tem em Porto, a gente estuda, a gente publica, né? Desde de descarbonização, combustível, novos tipos de combustíveis. Talvez a gente seja um pouco falho na questão da propaganda, a gente talvez não seja tão bom de marketing, mas a preocupação que os professores têm com a atualização do aluno, com a atualidade, fazendo ele buscar no mercado o que está precisando, como é que a gente pode atualizar. E ela tem algumas características, como eu ensino, eu leciono tanto na pública como na privada. Por exemplo, os nossos alunos levam marmita, eles têm uma área para esquentar marmita. Ele vem do turno, come e vai para a aula, ele sai da aula, come e vai trabalhar. Então, são características próprias de um tipo de aluno. Eu tinha aluna que estava com problema para conseguir, inclusive o professor Jorge interviu, para conseguir a liberação do passe livre, e ela vinha um dia da semana e não podia vir no outro porque ela não tinha dinheiro. E a gente se cotizava, ajudava, até que fosse resolvida a situação. E ele vai enfrentar, ele não vai abandonar. Então, isso é o diferencial dos alunos, que eles precisam realmente se superar. E isso faz com que vire sacerdócio, lecionar, né, na FATEC. Sem dúvida. Já que estamos falando de propaganda aqui, teve uma propaganda não tão boa, né, propaganda negativa aí, acho que no começo do ano, com o incidente lá do elevador. Acho que era um momento bom para falar um pouquinho, porque eu fui muito procurado, e aí, vocês não vão falar desse assunto, me mandaram mensagens e tal, a gente não conseguiu pautar. O que aconteceu? Porque a informação que eu tive na época, que aquilo ali foi um problema de manutenção, que a FATEC falou, que isso não é problema nosso, é do prédio, que aluga. Afinal de contas, foi resolvido? O que levou toda aquela polêmica ali no elevador, professor? Sim, está sendo resolvido. Algumas coisas precisam ser esclarecidas, né? Como a FATEC desponta mais, é mais importante, é ela quem é mais cobrada, né? A FATEC nunca teve a responsabilidade dos elevadores. Nós vamos falar bem aqui deles. Você mora num prédio, se o seu elevador quebra, ninguém vai na sua porta bater lá, perguntar por que o elevador está quebrado. Você tem um condomínio, nós também temos um condomínio. E tem alguém que tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade foi a NEL-BPO, depois ficou a ETEC, Escolástica Rosa. Nunca foi, não é e não será mais. Porque agora, com o novo contrato que já foi assinado, aí no dia 23, essa parte vai ser do proprietário do prédio. O que acontece é importante que todos saibam o seguinte, vamos lá, isso é muito importante saber. No serviço público, nós temos procedimentos, nós temos legislações. Eu não posso sair se eu fosse o responsável, não o sou, né? Mas vamos lá. Você não pode sair contratando uma empresa para fazer o serviço. No serviço público,
você não pode comprar peça de elevador junto com a prestação de serviço de manutenção. Então, se você precisa de uma peça, você vai ter que fazer uma licitação à parte. Aí esse elevador já você vai ter que paralisar. Se você precisa de uma segunda peça, você vai naquele que você paralisou, já tira uma outra peça de lá. Mas se for a mesma peça, já vai ser um segundo elevador que vai ficar paralisado, enquanto esta burocracia do Estado vai. Isso considerando que o prédio fosse próprio, né? Mas nesse caso, um prédio locado, esse procedimento de manutenção com troca de peça, manutenção preventiva, não poderia estar previsto no contrato? Isso. Então, agora exatamente. Agora isso. Então, essa experiência nos mostrou que no novo contrato que se fez, porque nós estamos lá desde 2019, contrato 5 anos, venceu em 24, agora já assinamos mais um de 5 anos, que vai até 29. Só que agora aprendemos que essa parte deveria ficar com o proprietário do prédio, que é um indivíduo particular, né? Ele vai ter faz essa responsabilidade. A corretiva e a preventiva, né? Para que não tenha que paralisar, né? Exatamente. Ele vai fazer isso com agilidade. Ele contrata uma empresa e ponto final. Ainda que ele, né, na hora de se calcular o preço do aluguel, ele coloque inclusive esse ônus que ele vai ter. Da gestão. Então é isso que o pessoal precisa perceber, que você tem que fazer as coisas com responsabilidade e as coisas em condições de serem aceitas pelos tribunais de contas e etc. Só para entender, professor, então como ali é compartilhado a ETEC Escolástica Rosa e a FATEC, anteriormente quem tinha responsabilidade desse contrato com o prédio era a ETEC, porque ela chegou primeiro. FATEC, na verdade. Okay. E agora isso foi resolvido com esse processo de renovação do contrato, que inclui já no contrato a responsabilidade em fazer a manutenção dos elevadores. Do proprietário. Do proprietário, todo o prédio, não só Com os isso elevadores, evita mas tudo, né? essa dificuldade que tínhamos para isso. Sim. Né? Tipo, barato agora, saía caro. Eles agora vão ficar consertados e tudo, está tudo previsto, vai ficar tudo resolvido. Então, para quem está acompanhando aí e mandou mensagem cobrando, eu acho que está explicado pelo professor Jorge, né? Ainda temos mais alguns minutos. Quer comentar alguma coisa em relação a isso, Alexandre? O que a gente tem que ter em mente é que o prédio tem escada segura. Eu acho que houve o comprometimento do elevador, é um processo burocrático, se tratando de Estado, independente se fosse no prédio, em qualquer outro local. Você não compra nada, você não faz nada, como o professor Jorge colocou. Quer dizer, foi um pouco de exagero e de falta de conhecimento dos alunos a respeito deste tipo de gestão. Então, eu acho que se escandalizaram mais do que realmente aconteceu. Hoje, você ficar preso no elevador, o que você faz? Você aguarda alguém vir abrir. As imagens que foram mostradas, os alunos tentando fugir do negócio, abrir na marra. Ou seja, não respeitaram nem o próprio procedimento. E se tinha um número muito maior de alunos, que agora está resolvido. A gente limita. Tem lá a placa, mas não adiantava. Agora que eles ficaram presos uma vez, isso não acontece mais. Mas mesmo assim, se a gente parar para analisar, alguns acontecimentos que ocorreram podiam ter sido resolvidos de outra forma. Houve um pouco, eu acredito, não sei se o professor Jorge concorda, sensacionalismo para aproveitar o momento. E você sabe que sempre tem alguém que politicamente tira algum tipo de proveito. Estamos em área eleitoral. Pronto, está respondido. Está respondido. E é bem... E apareceu vários candidatos lá para falar alguma coisa. Nem para dar sua opinião, pelo menos. Tivemos 2, 3 ou 4, talvez, que deu uma passadinha lá. Mas e algum ofereceu apoio com recurso, emenda, dinheiro? Isso ninguém leva lá. Veja bem, nós recebemos a visita de vários deputados, né? Todos eles foram muito bem-vindos, muito bem acolhidos. Todos eles vieram com a mesma conversa de se colocar à disposição da FATEC, o que poderiam ajudar. E eu estou esperando que efetivamente eles nos ajudem, né? Nós agora temos um grande desafio, que vamos ter um andar a mais no prédio, né? Já há verba, já tudo isso planejado para fazer a compartimentação, porque, para quem não sabe, aquilo era um antigo shopping center, né? Era um shopping center de móveis, loja de móveis.
O shopping não deu certo, as lojas de imóveis, como todo mundo vê na Vila Matias, continuam lojas de rua, e ele sempre teve utilização educacional. Mas esse andar, o segundo andar e o primeiro andar, sempre esteve com a Anel BPO, a empresa de marketing, que ela usava simplesmente algumas mesinhas para uso dos funcionários que faziam o atendimento. Na verdade, eles não tinham essas divisões. Nós vamos fazer tudo isso, vamos preparar as salas, os laboratórios, etc. Mas nós temos outras necessidades. Por exemplo, eu preciso de um estúdio como esse aqui, com todos os recursos, né? Para algumas chamadas, até eu gostaria que os professores utilizassem. Olha, aula de quinta-feira, fazer um briefing aqui, etc. Né? Nós temos essa necessidade. E eu sei que vários deles vão fazer essa proposta. Se eu conseguir 4 ou 5 estúdios, eu mandarei os outros 4 para outras FATECs. São 78, não é isso? E estará esse recurso bem aproveitado. Mas todos vieram com a disposição de colaborar, de ajudar, no que fosse necessário. Tem alguma coisa? Não, eu acho que nós estamos nos finalmente. Eu gostaria de ouvir os dois, bem assim, pontualmente. Além do ensino tecnológico, é o hard skill, como que a FATEC também está lidando com as soft skills, as habilidades comportamentais que hoje estão como exigência maior nas organizações? Veja, nós temos inclusive esses dias uma palestra sobre esse assunto, né? Nós temos inclusive um curso hoje voltado para a gestão de recursos humanos, exatamente para nós estarmos na ponta, né? Nós estamos bastante atentos a essa questão e já estamos lidando com ela. A questão do idioma, por exemplo, nós temos um centro de línguas fantástico, né? É a maior carga, se você comparar com qualquer outro tipo de instituição, é a maior carga de idioma, seja no espanhol, seja no inglês ou no francês, que nós temos dentro de uma instituição educacional gratuita. Então, só por aí, a busca por preparar o aluno ela é constante. A gente tenta aplicar o que se tem de melhor, criar novos hábitos, estimular o aluno a buscar essa formação complementar. Esses cursos de meio de ano, de final de ano, extracurricular, acabam completando algumas, assim, acabam de certa forma moldando o comportamento do aluno e melhorando cada vez mais. A concorrência está difícil, não está fácil, não. Aquela região onde está a FATEC, ali tem uma escola do Senai, a gente tem ali próximo o Parque Tecnológico, parece que também tem uma conversa com a Prefeitura para que a FATEC ocupe parte daquele prédio onde estava ali a antiga escola Santista ali, no Colégio Santista ali, não é isso? Exatamente. Como é que tá isso aí, professor? Exatamente. E há essas conversas e nós já realizamos as nossas reuniões de planejamento. Alguns dias fizemos no Colégio Santista, outras no Parque Tecnológico. Temos conversas bem avançadas aí de fazer um trabalho comum, o que vai ser muito bom para a comunidade. A gente tem ouvido muito essa questão até de bolsões de estacionamento, né? O pessoal fala um pouco às vezes da segurança no entorno, então acho que era importante registrar aqui também, né? Que acho que seria bom para todo mundo houvesse um certo olhar, né, de urbanismo para aquela região toda, considerando muitos jovens circulando ali, então isso atrai também problema com insegurança pública. Então com relação à segurança, é importante dizer aí o apoio que a gente tem recebido tanto da terceira companhia, lá do Capitão Fernandes, quanto do batalhão, né? E eles fizeram várias reuniões, inclusive com todos os alunos, e inclusive pedi autorização a eles. Eu gravei a apresentação que o Capitão Fernandes fez, mandei para todos os alunos, mandei para órgãos do Centro Paula Souza. Hoje nós temos um apoio espetacular. Não tivemos mais, a partir dessas providências que tomamos, não tivemos mais nenhuma manifestação. E fomos mais adiante. Nós já começamos agora, fizemos uma reunião. Na próxima reunião, daqui a 80 dias, nós já vamos envolver professores, já vamos convidar alguns alunos. Já tivemos os empresários da região dentro da FATEC.
e também o pessoal da terceira companhia, que aqui cobre aquela área. E estamos lá, os militares, os comerciantes, a FATEC, criamos uma rede lá de nós conversarmos sobre algum perigo que se verifique ali na região, né? Nós temos ali algumas ruas que são bastante problemáticas aqui naquela região da Vila Nova, e isso está acontecendo. Só para dar um exemplo assim, ocasional, esses dias apareceu alguém que deu uma nota de 200 falsa lá numa loja, né? Dali a alguns metros ele foi dar uma segunda vez a nota de 200, foi preso. Para você ver como isso está funcionando, esse circuito aí está aí funcionando muito bem. Estamos todos muito ligados em tudo que está acontecendo com relação ao bairro ali da Vila Nova e Vila Matias, né? Que a divisa é rápida, a divisa já está ali na rua próxima lá, e que em seguida ela vem da quinta companhia. Ali é uma divisão entre as autoridades policiais, mas nós temos recebido um apoio muito grande, e essa é uma grande ideia. A Polícia Militar que também nos procurou, teve a iniciativa de estar junto com todos ali. Estamos trabalhando organizadamente. Repito, daqui a pouco vamos ter envolvidos os professores e os alunos, mas a primeira reunião já aconteceu. Bom, estamos indo para o final. Eu só tenho mais um questionamento para fazer, uma pergunta para vocês, que é sobre a participação do setor privado nessa política de estágio, da empregabilidade dos alunos. Quem é que se destaca, ou se tem mais de alguma grande companhia que se destaca nessa parceria com a FATEC para esse processo de empregabilidade, para os estágios? Tem algum grande parceiro? Se quiser falar até mais de um. Nós temos muitos grandes parceiros. Muitos. Nós temos uma empresa que tem 40 fatecanos aqui na área central. E o que nós temos feito? A cada formatura, nós temos lá a figura do patrono. O patrono é aquele que dá nome à turma, né? Os paraninfos são os professores que se destacam, que os alunos escolhem, etc. E os patronos sempre têm sido aqueles que beneficiam a FATEC, ou com emprego ou com estágio. Então, esses empresários, eles estão todos lá enfileirados, vários deles já foram homenageados, há outros que serão homenageados agora em agosto, e sempre o nosso agradecimento ao pessoal que nos dá emprego, que nos dá estágio. Já estiveram vários, presidente de Codesp, já esteve o Pierotti, já estiveram vários aí. E outros ainda mais virão. O professor vai nos nossos jantares de negócio, ele sempre fala para mim, ele fala, não, eu estou aqui porque eu venho aqui arrumar trabalho e estágio para os meus alunos, então eu estou aqui para ir. É mais ou menos isso. Hoje a MSC aqui, o prédio, por exemplo, deve ter mais de 30 alunos nossos, entre estagiário e já contratados. Ainda há importação e exportação, deve ter aproximadamente 17, 20 alunos. Quer dizer, BTP, Deep World, quase todas as empresas do Porto absorvem nossos alunos. E gostam, tanto é que acabam requisitando. E o que é muito interessante, que é um diferencial do curso de gestão portuária da FATEC Santos, é justamente o quê? Que estes alunos, eles se tornam depois supervisores, coordenadores e acabam oportunizando para os nossos novos alunos, eles recepcionam esse pessoal. Até como forma de gratidão, ele fala, agora vou dar oportunidade para... E sabe a qualidade técnica que o aluno recebe em termos de formação. Vou reinvestir aquilo que um dia me trouxe até aqui, né? Bom, eu estou satisfeito, já temos pouco tempo para acabar, né, Lúcia? Eu acho que foi excelente, eu posso dizer, né, que eu conheço várias atuações de excelência em várias empresas nas quais nós prestamos consultoria, e só de falar de FATEC o pessoal já brilha assim os olhinhos. Tem mais algum para trazer, para indicar, etc. Porque, que fique claro, a FATEC ela vai além da tecnologia. Sim, hoje a tecnologia fica obsoleta, segundo os especialistas, hoje em 12 horas.
mas o comportamento humano é como se coloca nas organizações para chegar até a cargos de liderança. Sim. É um diferencial. E a FATEC também trabalha esses aspectos comportamentais. Então, venham para a FATEC. Até na superação, né? Acho que até a superação dos alunos é parte do currículo deles, né? Sim. É parte da formação. Guerreiro. Eu só gostaria de dizer que a FATEC está com as matrículas abertas aí para o vestibular, né? As matrículas vão até o dia 7 de junho agora, e o vestibular é no dia 30 de junho. Nós temos 7 cursos, né? E esperamos os alunos lá que eles se inscrevam, participem e venham ser nossos alunos. E depois, nós ampliamos o número de vagas exatamente para que a maior parte da população possa participar. E depois nós temos as nossas vagas remanescentes, né? Para os alunos de outras instituições que estão com dificuldade, né, muitas vezes econômica, eles podem se candidatar a essas vagas remanescentes. Transferência, sem dúvida. Sim, e são sempre muito bem-vindos. Muito bom. Cadê a tua frase de final do programa? Não preparou para isso? Não, tem frase sim, né? Nós trazemos sempre uma frase de reflexão. E nós trazemos hoje. O avanço da tecnologia entre os jovens nos desafia a refletir sobre como podemos cultivar uma relação equilibrada entre o virtual e o real, entre a conexão digital e a conexão humana, porque esse é o grande desafio empresarial, organizacional. Maravilha, então a gente está chegando ao final de mais um Protagonismo Regional em Debate. A gente quer agradecer muito a participação, pedir para a produção colocar aí, né, na tela o nosso professor Jorge Monteiro, ele que é o diretor da FATEC, é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil ou do Estado de São Paulo, professor? Do Brasil, né? É do Brasil. Do Brasil. Então, ele é uma entidade de 85 anos aí que honra. Olha, pois é, ele está me devendo o convite lá no jantar do almoço lá do Edifício Itália. Eu estou sempre lá, mas ele falou que vai me convidar, mas não me convidou. Estou convidando no programa aqui, me convidando. Obrigado, professor Jorge Monteiro. E o nosso comentarista, o advogado e professor da FATEC também, Alexandre Machado. Alexandre, aí, bonitão na câmera. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, viu, Alexandre? Obrigado. Eu gostaria de agradecer a Lúcia, ao amigo França, ao grande mestre, nosso professor Jorge. É sempre bom estar contigo aqui, França, trazendo temas extremamente relevantes à nossa sociedade. Testemunhando que todo mundo gosta do professor Jorge, né, Alexandre? É uma pessoa muito querida na nossa região. Muito. Da mesma forma que nós também agradecemos a sua participação, prestigiando a nossa audiência mais uma vez. Espero que tenha gostado do programa Protagonismo Regional em Debate, toda segunda-feira às 20 horas nos canais do Protagonismo Cidadão. Nos ajude compartilhando, curtindo esse vídeo, divulgando para os seus amigos. E se gostou, esteja conosco na próxima semana. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim. Aqui o governo é você. Até a próxima semana.